Agora vamos resolver o exercício 1.28 da apostila. Nitrogênio comprimido é transportado em um tanque cilíndrico de diâmetro D igual a 0.25 metros e comprimento L igual a 1.3 metros. O gás no tanque está a uma pressão absoluta de 20 megapascal e a uma temperatura de 20 graus Celsius. Calcule a massa do gás no tanque. Esta aqui é a primeira pergunta. A segunda é: se a tensão máxima admissível na parede do tanque for 210 megapascal, determine a espessura mínima teórica da parede do cilindro. Então, pelo problema, este daqui é um esquema do tanque. O tanque é cilíndrico, tá? É cilíndrico. O diâmetro desse tanque é de 0.25 metros e o comprimento do tanque é 1.3 metros. Dentro do tanque contém nitrogênio gasoso a uma pressão absoluta de 20 megapascal e temperatura de 20 graus Celsius. A gente procede resolvendo o problema com a mesma metodologia. Nós temos dados de entrada, sabemos que o fluido é nitrogênio, N2, com valores de P igual a 20 megapascal e T igual a 20 graus Celsius. O que está pedindo o problema, além disso, o diâmetro do tanque é 0.25 metros e o comprimento é 1.3 metros. O que o problema pede é a massa, tá? A massa do gás no tanque e a espessura mínima teórica, tá? Sabendo que a tensão máxima admissível do tanque é 210 megapascal. Então temos duas perguntas, tá? A massa do ar, do nitrogênio no tanque e a espessura do tanque. As hipóteses é que o gás é perfeito. A hipótese simplificadora é que o gás tem que ser admitido como gás perfeito. Então a equação base é a equação do gás perfeito. Partindo de P igual a ρRT, sabemos que o ρ pode ser expresso em função da massa dividido pelo volume. Nós podemos então substituir esta expressão aqui na equação do gás perfeito e obtemos esta relação aqui, tá? Como o problema está pedindo a massa, eu tenho que isolar o valor da massa e estes valores podem ir para o outro lado, né? O V passa multiplicando o P e o RT passa dividindo o P. Então a massa é igual a esta relação que está aqui. A gente tem a pressão, que é 20 megapascal, temos o R do nitrogênio, que pode ser obtido de tabela, tá? O R do N2. A temperatura absoluta, que pode ser obtida a partir de 20 graus mais 273,15. E o volume. O volume a gente não sabe, mas o volume a gente pode calcular conhecendo qual é o perfil, qual é o formato do cilindro. Sabemos que um cilindro ele tem uma circunferência, uma base, uma circunferência e altura. Então, o volume pode ser calculado a área da circunferência vezes a altura. Então, a área é π d quadrado sobre 4 vezes o L. Todos estes valores já são conhecidos e aparecem aqui nos dados de entrada. Então, se queremos calcular qual seria a massa, substituindo aqui a pressão, este seria a pressão em pascal, este seria o R do nitrogênio, este seria a temperatura em Kelvin, o diâmetro elevado ao quadrado, o comprimento 1.3 aqui por 4. Isto dá um valor da massa de 14,7 kg, que é a massa contida aqui neste tanque de nitrogênio. A segunda pergunta pede para calcular a espessura mínima teórica do tanque se a pressão máxima admissível for 210 megapascal. Para isso eu tenho aqui um esquema. Esse esquema é um corte transversal no tanque. Este aqui é uma vista superior do tanque cilíndrico. Eu fiz um corte transversal e o que estou vendo aqui é a espessura da parede do cilindro
Esta região aqui seria a região onde se encontra o nitrogênio gasoso. E para poder resolver este problema, a equação base é a segunda lei de Newton. Como o sistema se encontra em equilíbrio, a somatória das forças tem que dar igual a zero. Tá? A somatória das forças tem que ir igual a zero, porque o sistema se encontra em repouso, em equilíbrio. Quando eu fiz o corte transversal, eu tenho que determinar quais são as forças que estão agindo neste cilindro. Temos uma pressão interna e temos a tensão admissível que está tentando manter íntegra a parede do cilindro, a estrutura do cilindro. Então, como isto aqui é um vetor força, é um valor força, a força seria igual à pressão interna, que é 20 megapascal, vezes a área. Qual a área? A área seria este lado, que seria o diâmetro, vezes a altura 1.3. Tá? Agora, a força que está tentando manter a parede íntegra, sem quebrar, tá? Porque essa seria a tensão máxima admissível que pode suportar o tanque contendo um gás pressurizado. Se o gás que está lá dentro, que é o nitrogênio, tiver uma pressão acima de 210, corre o risco de o tanque explodir. Tá? Por isso que esta é a pressão máxima admissível da parede do tanque. Isto vai depender do material. Se for aço inox, tem um valor. Se for aço comum, tem outro valor. Se for alumínio, tem outro valor. Então, isto vai depender do material do qual é feito o tanque. Então, fazendo esse balanço de forças, eu tenho a força que está tentando explodir o tanque, que seria a pressão do gás, seria a pressão vezes a área, P vezes D vezes L. E a outra força, que é a força que se aplica em cada um dos lados da parede do cilindro, que é igual a tensão máxima admissível vezes a área da parede do cilindro. A área seria a espessura que eu quero encontrar, vezes a comprimento, que é o L, né? Este comprimento aqui. Como eu tenho dois lados tentando manter e integrar a parede, então tenho aqui força aqui, força aqui. Por isso que eu coloquei aqui duas vezes esta força. Como o meu balanço é um equilíbrio de forças, esta é a minha equação da segunda lei de Newton. Desenvolvendo esta equação, eu posso encontrar, isolando o T, claro, isolo o T, eu posso encontrar que T é igual a P vezes D vezes 2, tensão admissível do cilindro. Eu posso substituir os valores que já tenho. P igual a 20 vezes 10 a 6 Pascal, vezes o diâmetro, que é 0,25 metros, 2 vezes tensão máxima admissível, a tensão é 210, mas o valor tem que ser dado em Pascal também, tá? Então aqui tenho todos os valores e a espessura encontrada é 11,9 milímetros. Isso quer dizer que a espessura do material do qual é feito o tanque, ele deve ser pelo menos 11,9 milímetros para aguentar esta pressão contendo nitrogênio. Se for menor do que 11,9 milímetros, não vai ter mais essa tensão máxima admissível. Não vai ser mais essa tensão máxima admissível, seria uma tensão menor. Tá? E isso é muito utilizado para, por exemplo, para armazenar substâncias como nitrogênio, CO2, ar comprimido. Então são parâmetros muito utilizados para poder construir esses tanques que armazenam esses gases.